Características Eu- locais de. Características ecológicas. Certo. Que mais? Alguém pode mais? Alguém pode me dar mais uma definição? Então, seria um habitat para um certo tipo de vegetação ou de animal. Ok, queridos, muito bem. É exatamente isso. Então, o que seria um bioma? O que é que os queridos alunos devem colocar aí? Se você quiser colocar isto que você acabou de me dizer, todos os que falaram aí falaram de uma forma correta. Um bioma é exatamente isso que vocês falaram. Mas, como eu disse, né? Como não existe só uma verdade absoluta na geografia, né? Vários autores falam de diversos temas. Então, eu vou dizer para vocês o que vocês me disseram na visão do autor desse slide. Ele disse o seguinte: o que seria um bioma? Quem quiser copiar, fica à vontade, viu? É um conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região. Vocês concordam com isso? Seria uma Uhum. definição importante? É, Seria, não seria? Então, coloquem isso aí, por gentileza. Onde tem a expressão, a palavra bioma, vocês colocam. É um conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região. É uma definição, não é? É a única definição? É a verdadeira definição? Não se pode falar mais nada sobre isso? Claro que não. Cada um autor pode falar da maneira que lhe convier melhor, tá certo? Então, é o seguinte, um bioma nada mais é do que um conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região. Porém, nós devemos levar em consideração o principal item desse conjunto, que são as formações vegetais, tá certo? Que são os principais tipos de plantas. E que nós sabemos, preste atenção, você não precisa copiar isso que eu estou dizendo agora, não. O que você vai copiar é somente onde tem a palavra região, né? Você coloca conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região. Ok. Então, agora, ponto e escute o que eu vou dizer. Então, gente, dentro de um bioma, nós sabemos, né, que é o conjunto dos seres vivos, né, que pode ser caracterizado também como um ecossistema, né, o conjunto de todos os seres vivos, animais, plantas e etc. Tá bom? Então, o que caracteriza também um conjunto de todos os seres é um ecossistema. Mas, logicamente, nós estamos falando de bioma. E bioma é o conjunto dos seres vivos de uma determinada região. Já sabemos disso. Porém, quando nós estamos falando de bioma, nós vamos estar levando muito mais em consideração as condições vegetais do local, tá certo? O tipo de planta que caracteriza aquele local. Veja bem, bioma, conjunto de todos os seres. Porém, um dos elementos preponderantes no bioma são as formações vegetais. E que nós sabemos, queridos, que vocês devem saber também, que uma vegetação, para ela existir, ela vai depender basicamente do tipo de clima do lugar, viu? Nós vamos ver isso na próxima tela, quando eu passar para vocês, e vocês vão entender, porque a vegetação, preste muita atenção nisso que eu vou dizer agora, a vegetação, ela só ocorre de acordo com o clima. Por isso que tem alguns autores que dizem, a vegetação é o espelho do clima, porque de acordo com o tipo de clima vai ocorrer o tipo de formação vegetal, tá certo? Se um clima é semiárido, qual a vegetação que vai ocorrer? A vegetação semiárida. Se o clima é tropical, qual a formação vegetal que vai ocorrer ali? Mata ou floresta tropical. Então, a vegetação decorre de acordo com cada tipo de clima. Por quê, gente? Porque os climas, de um certo modo, eles vão determinar as condições, tá? Para que a vegetação exista, como temperatura, umidade, distribuição da insolação, tá certo? Então, tudo isso que eu falei agora é o que está nessa tela, tá certo? Então, primeira coisa, bioma, conjunto formado pelos seres vivos de uma determinada região. A principal formação de um bioma são as formações vegetais. E as formações vegetais vão depender basicamente dos tipos de clima que vão dar as condições para que a vegetação exista. Tudo isso que eu falei agora é o que você precisa saber no que está
nessa tela aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta e eu quero uma resposta. Agora, depois de tudo que eu falei, quem me diz o que é um bioma na visão do autor que está aí na tela de vocês? Quem me responde? O que seria um bioma? Conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região. Ok. Dentro de um bioma, o principal item que vai aparecer são as formações vegetais. São as formações vegetais. E que as formações vegetais, para existirem, elas dependem basicamente do clima. Ok? Querem copiar isso daí para ficar bem completazinha essa resposta de vocês? Então eu vou ajudar vocês. Vocês escreveram até a palavra região, não foi? Foi. Pronto. Ponto continuado. Aí você coloca o seguinte. Posso dizer? Pode. As formações vegetais posso dizer? Pode. As formações vegetais são as principais responsáveis por cada bioma. As formações vegetais são as principais responsáveis por cada bioma. Por cada bioma. Terminaram? Aí você coloca ainda. E estas dependem do clima. E estas dependem do clima. Ficou bom assim? Ficou. Pronto. Agora, leiam em silêncio o que você escreveu, para ver se você entendeu. E se você não entendeu, você me pergunte agora. Leia em silêncio o que você copiou. Ok? Entenderam? Então, sabem o que é um bioma, não sabem? Sabe que a principal formação de um bioma são as formações vegetais, não sabem? E sabe que as formações vegetais, elas dependem basicamente dos climas para existirem, certo? Ótimo, tá fluindo muito bem. Então vamos lá. Neste mapazinho que vocês estão vendo logo aí abaixo, está caracterizando as principais formações vegetais do planeta. Está caracterizando os principais biomas do planeta, tá? Aí nós estamos vendo aí o bioma da floresta tropical, o bioma das pradarias, o bioma dos desertos, da floresta temperada, da tundra, da floresta de coníferas, os chaparrais, as savanas, os picos gelados. Então, isso aí, queridos, são os principais biomas da Terra, são as principais formações vegetais. Tá vendo que cada uma tem uma dependência basicamente de cada tipo climático? Então, olha, eu já falei 20 minutos sobre o que é bioma, sobre qual é a principal formação de um bioma, que são as formações vegetais, e que os biomas ocorrem basicamente de acordo com os tipos climáticos. Ok, isso aí eu tenho certeza que você não tem mais dúvidas, você já sabe. Eu vou passar a tela, tá? E vou mostrar para vocês esta outra formação aqui. Passou a tela, não passou? Passou. Ok. Então, o que é que aparece nessa nova tela? Prestem muita atenção. Vocês vão escrever, eu vou dizer que você vai escrever, depois eu comento, tá ok? Então, escreva aí, ó. Onde você escreveu até agora, você bota um ponto parágrafo, aí você coloca como um subtítulo o que está escrito aqui na cor preta. Tipo de classificação da vegetação. Escrevam, por favor. Tipo de classificação da vegetação. Certo? Tipo de classificação da vegetação. Logo abaixo, vocês estão vendo as palavrinhas na letra vermelha. Quanto à temperatura.
escrevam isto também. Tá certo? Então, vamos lá. Tipos de classificação da vegetação quanto à temperatura. Copiaram? Já. Ótimo. Então, veja o seguinte. Agora você não escreve mais, você só escuta. Quando eu terminar de comentar, aí você copia, tá? Gente, para que as plantas existam, eu já falei que elas dependem basicamente dos tipos de climas. Existem outros fatores, como os solos também. As plantas também não iriam existir se não existissem os solos para elas, né, germinarem. Mas a principal característica das formações vegetais é uma dependência quase que exclusiva dos climas, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, de acordo com o clima de cada região, vai existir a planta determinada aquilo ali. Esta tela que vocês estão vendo, quando diz o tipo de classificação da vegetação quanto à temperatura. Essas palavrinhas, talvez vocês já tenham ouvido falar nelas na aula de biologia, muito provavelmente com o professor Ubiraci, com o professor Idalmo, tá certo? Mas vocês têm que saber, já que nós estamos falando de biomas, já que nós estamos falando de tipos de plantas, é bom que vocês aprendam essas 3 coisinhas que eu vou dizer para vocês agora. Gente, as plantas, para sobreviverem, tá? Já falei, né? Ela depende do clima, mas ela depende basicamente também da temperatura do local, tá certo? Por exemplo, existem plantas que elas são adaptadas a altas temperaturas, existem plantas que são adaptadas a médias temperaturas e tem plantas que são adaptadas a baixas temperaturas, que são caracterizadas como sendo plantas megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas. Tá bom, gente? Então, prestem muita atenção o que eu estou falando agora, que você vai copiar já já. Por enquanto, ainda não copie, só escute. Então, é o seguinte. Quanto à temperatura, nós temos 3 tipos de plantas. As chamadas megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas. Sérgio, qual é qual? Como nós podemos identificar? Preste atenção. As plantas megatérmicas, essas plantas elas estão adaptadas a altas temperaturas, como vocês estão vendo aqui, ó, megatérmicas, temperaturas médias altas, em torno de 20 graus ou mais, tá? E elas ocorrem basicamente nas regiões tropicais. Aí você olha para o globo que está aqui ao lado. Vocês estão vendo a palavra Equador, certo? Vocês estão vendo aí um amarelo laranja. Essa parte alaranjada que vocês estão vendo é a chamada região tropical ou zona intertropical. Por que intertropical? Porque ela está entre dois trópicos, que é o que chegou uma pessoa aqui na sala agora e me desconcentrou, mas eu vou voltar aqui a minha orientação. Então, vamos lá. As plantas megatérmicas, que têm temperaturas médias elevadas, acima de 20 graus, tá? Essas plantas, elas ocorrem nas regiões tropicais. Quais são essas regiões tropicais? É essa cor laranja que vocês estão vendo aí no globo, tá certo? Essa cor laranja, ela recebe o nome de zona intertropical, porque ela está localizada entre 2 trópicos. Ao norte, o trópico de Câncer, ao sul, o trópico de Capricórnio. Então, queridos, todas as plantas do planeta que se localizam nessa faixa laranja que vocês estão vendo aí, ó, essas plantas elas são caracterizadas como plantas megatérmicas, plantas que sobrevivem a altas temperaturas, plantas localizadas nas regiões quentes, nas regiões tropicais. Vamos lá ver se vocês entenderam. O que são plantas megatérmicas? São plantas que se adaptam a altas temperaturas. Onde elas se localizam? Nas regiões tropicais. Quais são essas regiões tropicais? Essa parte laranja que vocês estão vendo no globo, que ficam localizadas entre os trópicos de Câncer, ao norte, e o trópico de Capricórnio,
ao sul. Então, todas as plantas do planeta Terra que ocorrem nessa faixa laranja aqui, elas são caracterizadas quanto à temperatura como sendo megatérmicas, ou seja, as plantas adaptadas a altas temperaturas. Entenderam? Vamos mais. Professor, Oi. então todas as plantas que se localizam nessa parte laranja, elas são megatérmicas, né? Megatérmicas, porque elas estão localizadas nas regiões quentes do planeta. Elas estão Então, adaptadas aqui do Nordeste são megatérmicas, né? Exatamente. As plantas do Nordeste aqui, pode ver que o Brasil já aparece logo aqui no finalzinho, tá vendo? Principalmente a região Nordeste, vocês estão vendo, né? Então, as plantas aqui da região Nordeste, elas são megatérmicas, porque elas são localizadas em altas temperaturas, dentro da zona intertropical do planeta. Você que fez a observação, parabéns para você, tá certo? E o que são as plantas mesotérmicas? As plantas mesotérmicas são aquelas plantas que sobrevivem a médias temperaturas, entre 12, 15 até 20 graus. Tá? Então, essas plantas que vivem sobre médias temperaturas, tá? Aqui é um exemplo que nós podemos citar, aqui no Brasil, seriam as araucárias, lá no sul do Brasil. Estas plantas, elas sobrevivem numa média temperatura, porque lá no sul do país, vocês sabem que a região lá é mais fria. Então, ela é caracterizada como uma planta com formações temperadas. O que seriam essas formações temperadas? Primeiro, vamos localizar aí no nosso globo. As formações temperadas são essas áreas amarela clara que vocês estão vendo, tanto a norte como a sul, tá certo? Do Equador. Por que elas são chamadas de temperadas? Porque elas estão, vamos dizer assim, no meio do caminho entre as formações megatérmicas, que é a do Equador aí que vocês estão vendo, e as formações frias, o Polo Norte lá em cima, tá vendo? Por elas estarem localizadas entre o quente e o frio, ela é considerada o quê? Média. Se ela é considerada média, ela é mesotérmica, ela é temperada. Então, queridos, todas as formações vegetais que ocorrem nessa área amarela clara aí no seu globo, elas são caracterizadas como formações mesotérmicas, como regiões temperadas. Por isso que o exemplo aí nós podemos citar aqui no Brasil, o sul do país. Você veja que o sul do Brasil, ele é uma região fria. Por quê? Porque ele está localizado numa região temperada. Então, a principal formação vegetal que existia naquele local eram as araucárias. Por que eu usei no passado? Porque as araucárias, praticamente hoje, elas já foram quase todas devastadas. Tá certo? E agora, quais são, quanto à temperatura, aquela que nós podemos chamar de microtérmicas? As microtérmicas são as plantas adaptadas às regiões frias, como nós estamos vendo aqui no mapazinho do globo, no Polo Norte, ó, essa parte azulzinha do Polo Norte, e no Polo Sul, lá embaixo, onde está azulzinho também. Ó, tá certo? Então, gente, o que foi que eu mostrei para vocês até agora com relação a essa questão da classificação da vegetação quanto à temperatura? Que existem 3 tipos de classificação da vegetação quanto à temperatura. Nós podemos citar as plantas megatérmicas, as plantas mesotérmicas e as plantas microtérmicas. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta. As plantas mesotérmicas, elas estão localizadas aonde? A pergunta é para você, que está me ouvindo. Nas regiões temperadas. Não, nas regiões temperadas não. Elas estão localizadas nas regiões tropicais. Tropicais. As megatérmicas. Na temperada... Eu escutei dizendo mesotérmica. Se você ouviu, eu peço desculpas, mas eu quis dizer megatérmicas. Então, vamos lá. Vamos refazer a pergunta, né, Cleiton? Então, diz. As plantas megatérmicas, elas ocorrem aonde? Nas regiões tropicais, né? Plantas adaptadas a altas temperaturas. As plantas mesotérmicas, elas estão localizadas nas regiões temperadas. E as plantas microtérmicas nas regiões polares, das regiões frias. Entenderam? Sim. Então, nós temos, com relação à temperatura, quantos tipos de plantas? 3. Quais são?
megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas. Ok. Então, agora, eu vou me calar durante 2 minutos, que é o tempo que você vai copiar esta tela. O globo você não precisa copiar, tá certo? Você só precisa copiar quais são os 3 tipos de plantas com relação à temperatura. O que é que você vai copiar? Onde tem megatérmicas, aí você coloca temperaturas médias altas, 20 graus, regiões tropicais. Mesotérmicas, temperaturas médias entre 12 e 15 graus, regiões temperadas. E microtérmicas, temperaturas até 12 graus nas regiões frias. Você vai copiar isto daí, tá bom? Então, 2 minutinhos para vocês copiarem. O primeiro que terminar, manda um acenozinho. Vamos, gente. Terminaram? Já. Pronto. Ótimo. Então, vamos lá. O que foi que você copiou? Preste atenção. Eu falei que, de acordo com o tipo de temperatura, nós temos 3 tipos de plantas. Foi isso ou não? Foi. Que esses tipos de plantas, eles são chamados de, quanto à temperatura, viu, gente? Não esqueçam disso, a classificação da vegetação quanto à temperatura. Eles são chamadas de megatérmicas nas regiões tropicais, mesotérmicas nas regiões temperadas e microtérmicas nas regiões polares. Não foi isso que eu falei? Ótimo. Eu tinha dito ainda agora que bioma seria o quê? O conjunto formado por todos os seres vivos de uma determinada região, não foi isso? Cuja vegetação é o principal item que se desenvolvem nos biomas e que as formações vegetais elas dependem basicamente dos tipos de climas. Aí eu mostrei para vocês agora que as plantas para existirem elas dependem da temperatura do local e que de acordo com a temperatura elas são classificadas em megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas. Foi isso que eu falei até agora, certo? Para vocês verem, queridos, como isso é um fato, preste atenção ao que eu vou dizer. Se você pegar uma planta aqui, nossa, da região Nordeste, uma planta da caatinga, e se você cultivar essa planta lá na região Sul, o que é que vai acontecer? Muito provavelmente essa planta ela não vai resistir, muito provavelmente essa planta vai morrer, porque ela não vai Ou dar então pode ser até que sobreviva, mas ela não vai conseguir ter as suas ser como era aqui. características normais, não é isso? Ela não vai ter, vamos dizer assim, as mesmas características naturais que ela teria aqui no Nordeste. Muito bem. Então, é o seguinte, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que quando se diz a vegetação é o espelho do clima, é justamente porque as plantas elas só vão existir de acordo com as características climáticas. Dentre elas, um exemplo que nós estamos vendo aqui são as plantas quanto à sua temperatura. As plantas elas só existem de acordo com o clima e de acordo com a temperatura do local. A mesma coisa se nós fizéssemos o inverso. Se nós pegássemos uma planta nativa lá do sul do país e se fosse cultivar aqui na nossa caatinga, né, na nossa formação bem quente, né, das características aqui da região Nordeste, essa planta muito provavelmente aqui, como você falou, ela poderia até sobreviver, mas ela não ia ter, vamos dizer assim, a mesma saúde que ela teria
se ela tivesse no seu habitat natural. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa característica que nós começamos a falar hoje, né? Eu comecei a mostrar para vocês os principais biomas terrestres. Aí eu caracterizei o que é um bioma, caracterizei que dentro dos biomas as formações vegetais se destacam e que as formações vegetais elas têm uma dependência basicamente e quase que exclusiva dos tipos de clima. E de acordo com os tipos de clima, nós temos 3 tipos de classificação de vegetação quanto à temperatura, em plantas megatérmicas, mesotérmicas e microtérmicas, ok? Ficou alguma dúvida? Olha só, esta aula Não, nós professor, começamos... beleza. Tá, beleza, ótimo, obrigado e parabéns para vocês que prestaram atenção. Então, prestem atenção, olha só, começamos esse assunto hoje, tá? Por isso que eu fui bem devagar, eu não quis adiantar muito o conteúdo, não, eu quis dar uma freada, por quê? Porque nós já estamos quase que chegando no final do caderno. Então, se eu terminar o caderno agora, o nosso livro agora, nós vamos passar o restante do bimestre só fazendo atividades. E eu não quero só fazer atividades com vocês, eu quero mostrar em cada aula conteúdo, tá certo? Então, na nossa aula de amanhã, nós iremos dar continuidade a este assunto justamente a partir daqui, de onde nós estamos, tá certo? Então, a partir de amanhã, nós vamos continuar na nossa aula normalmente a partir de onde nós paramos hoje, tá certo assim, gente? Então, olha, mandem as atividades, continuem mandando as atividades, cada uma que for chegando, eu já vou anotando aqui nas minhas anotações dos meus caderninhos aqui para colocar as suas notas, tá certo? Então, mandem, não esqueçam das atividades, não esqueçam de anotar, de colocar o seu nome nas atividades e já tem gente que mandou as 2 atividades, tá? E eu já estou fazendo essas anotações todinha. Então, povo lindo, continue mandando as atividades. Amanhã nós iremos continuar de onde nós paramos e, logicamente, nós estamos totalmente dentro dos nossos conteúdos de aula. Tá bom, gente linda? Então, por hoje, nós encerramos. Amanhã eu prometo a vocês que eu vou dar uma adiantada maior, porque eu só quis mesmo iniciar este assunto hoje. Amanhã vocês podem ter certeza que nós vamos ver muito mais coisas sobre biomas ou formações vegetais. Tá bom, gente querida? Então, abraço a todos. Amanhã a gente vai estar de volta. Tchau, E, se professor. Deus quiser, falando muito mais coisas sobre formações vegetais. Amém. Bom, lindos? Abraços, até amanhã. Beijos.